Bom, você está aqui com a gente no Viver Minas, a gente está juntinho, né? Mineiro tem essa mania de ficar muito coladinho mesmo. Então, assim, essa ideia da gente estar assim num podcast tão mineiro é importantíssimo para mim, para você. Eu tenho a impressão que cada vez mais a gente vai ficar mais junto aqui. E a gente vai falar de saúde, porque saúde, né? Todo mundo tem que se cuidar e cada vez mais. E para falar sobre saúde, nós estamos aqui com a médica cardiologista, a Bárbara Souza. Bárbara, boa noite. Obrigado pela sua presença aqui com a gente. Obrigada, boa noite. E a gente vai falar de saúde, que é, Sim. Na verdade, quando a gente fala com um médico, uma médica, né, de saúde, a gente fala, nossa, será que eu estou bem de saúde? Quando você me olha, mas você acha que eu estou bem de saúde? Muito bem. As aparências. Tá ótimo. Inclusive, soube que faz academia sempre. Entendeu? Não é tão sempre assim, né? Mas eu faço de academia de vez em quando, sim, para manter, né? Você acha que vida de jornalista é um pouco, já é uma academia quase que de ala, né, Marcelo? Mas quando a gente fala de saúde, e aí a preocupação é individual, né? Porque você que está assistindo, será que eu estou com saúde? Você acha que às vezes as aparências enganam? Por exemplo, você olha uma pessoa e fala assim, nossa, aquela pessoa está com uma saúde, né? Eu lembro que a minha mãe falava que toda pessoa que tiver, minha mãe falou, nossa, você emagreceu, você está perdendo a saúde. Tinha esse lance. Como é que é isso? Tudo começa com o que é saúde, né? O que é saúde, gente? Então, o que é saúde? Você está perguntando para mim? Não, a pergunta é para você. O que é saúde, Vamos lá. A saúde, na verdade, pela Organização Mundial da Saúde, é o bem-estar físico, emocional e de comportamento, de inter-relações. Então, não é o financeiro, não entra nessa parada. Não. O financeiro ajuda, vamos lá, porque né? Ele afeta o emocional, com certeza. Mas a saúde, são várias coisas, não é uma coisa, não é o olhar. Quantas pessoas a gente olha e fala, nossa, tá tão bem, e chega lá, a pessoa tá triste, ela tá fazendo um tratamento. Então, assim, é muito complexo falar de saúde, sendo que não é só o olhar, não é só a aparência, né? E não é só a pessoa ser magra ou ser gorda, porque antes a criança mais gordinha era aquela criança mais saudável, daí chega uma época que não, a criança tem que ser mais magra, e a gente sabe que não tem essa relação de peso necessariamente, principalmente na infância, ou o mais musculoso não quer dizer que é o mais saudável. Né? Então, agora, o que a gente observa muito, e aí eu vou ao encontro que você diz, é que hoje todo mundo, você vai ver o manual da saúde, você precisa praticar, praticar exercícios físicos, você tem que comer comidas saudáveis, você não pode ter hábitos assim, você tem que controlar o estresse, você tem que falar, quer dizer, é muita coisa para quem quer ter saúde, não é muito complexo para ter saúde. E é assim mesmo, assim, quer dizer, a gente falou, por exemplo, do fator financeiro. Sim. Como é que você vai ter saúde se você não tem alimentação, por exemplo, adequada, balanceada, como se diz, né? Com certeza. Então, são vários fatores, né? A gente tem que tentar sempre o mais possível de cada um. Tentar comer o melhor possível, tentar fazer o exercício o melhor possível, tentar manter a saúde mental o melhor possível, né? Tanto financeiro, tanto quanto de relacionamento mesmo. É você sair com um amigo, é você ligar para os seus pais. Então, é o contato com os outros, aquela pessoa muito reclusa que não fica conversando. Não é saudável, então muitas coisas... Você acha que esse aparelhinho que está aqui na minha mão, chamado celular, ele nos tirou um pouco a saúde? Tem dois lados. Ele tira porque ele, ao mesmo tempo que ele afasta as pessoas, ele aproxima. Ele tira no momento que a gente está sentado à mesa, no almoço, e cada um está no seu telefone, né? Um restaurante, por exemplo, Ele tira quando você deixa de fazer um exercício para ficar passando o Instagram ali sem nada para fazer. Ele tira quando ele fica mostrando só alimentos muito gostosos ali e te faz parar de querer um alimento saudável, né? Ele tira quando ele mostra uma realidade de pessoa que nem existe muitas vezes, ela só coloca e a gente fica se sentindo tão mal, pensando que a sua vida não é tão boa quanto aquela e a tua saúde mental ela altera. Mas tem a parte boa, né? Que ele aproxima. Eu moro longe dos meus pais, o celular me aproxima. Isso também é saúde. Você se sentir acolhido também é saúde. Então,
não dá para colocar só a parte ruim dele. Eu espero que você se sinta acolhido aqui do Viver Minas, porque Minas Gerais é um estado acolhedor. Aliás, você é paulista? Sou do interior de São Paulo. Do interior de São Paulo, sim. Não é paulistana, mas não paulista. Não sou paulistana. Mas aí você veio para Minas Gerais, para Poços de Caldas especificamente, porque o que te atraiu em Minas, por exemplo? Olha, as pessoas sempre, os mineiros... Você acha que aqui a gente tem mais saúde? Olha, eu percebo que sim. Desses 3, 4 meses que eu estou aqui, eu tenho mais saúde. Eu e as minhas filhas, o meu esposo, temos mais saúde. A gente saiu de São Paulo, né? Daquela grande cidade. Da metrópole, né? Sim. Que bairro que você é? Vila Mariana. E olha que Vila Mariana é uma delícia, perto ali do Ibirapuera, desce um pouquinho, você está no Ibirapuera para fazer exercício e tal. Sim, mas assim, o ar daqui é outra coisa. Sim. O ar daqui é leve. Aqui, o primeiro dia que eu vim para cá, na hora que anoiteceu, eu olhei e falei, meu Deus, eu tô vendo as estrelas de novo. Fazia tempo que eu não vi estrela, A gente foi andar no parque e falou, nossa, que cheiro de mato. São coisas... E assim... desde que a gente veio, a saúde melhorou absurdamente. As minhas filhas não ficaram doentes desde então, né? E lá, todos somos atópicos, né? Somos alérgicos, então sempre tem um quadro alérgico, e aqui não. Então aqui é muito bom. Vamos falar de coisas que parece que a saúde vai mudando, né? A saúde não. As coisas que nos falam de alimentos, por exemplo, antigamente falava assim, não, comer ovo não é bom. Hoje o ovo virou, aliás, ficou muito caro para comer ovo. O ovo é uma coisa. Não, cozinhava-se com porco, né? Banha de porco. Agora parece que está voltando. O que é? Se é que a gente pode falar de verdades, né, ou daquilo que não é verdadeiro, que se fala muito, o ovo é bom para a saúde, o leite é bom para a saúde, a carne de porco é bom para a saúde, como é que é isso? Olha, eu não sou a melhor para falar sobre, né? Sempre é melhor um nutricionista ou um nutrólogo. Mas assim, tudo que em excesso deixa de ser bom, né? Então, um pouco de cada coisa é bom. Igual, o sal não é para tirar todo o sal da comida, mesmo quando você é hipertenso. O doce não é para tirar todo o doce. Então, assim, tudo na quantidade certa é bom, tá? Agora... Aquela história de o que passa, já uma dose, ele já vira veneno, né? Exato. Veneno. É aquele pequeno limiar entre o remédio e o veneno, com certeza. Sim. E você que é uma cardiologista, né? Estou fazendo pós-graduação em cardiologia, né? Sim. Cardiologia, eu não sei se eu estou equivocado nessa minha avaliação, eu não ouvia muitos casos de infarte, e hoje a gente se vê falar muito mais, eu não sei se muito mais, porque aí é justamente a sua expertise que vai dizer aí. Sim. Hoje a gente tem mais problemas de coração do que anteriormente, ou isso não é verdadeiro? Na medicina, as coisas começaram a ser mais estudadas e existem outros exames e as pessoas estão se prevenindo mais. Então, na verdade, não é que existem mais, aparecem mais, né? Então, o paciente que antes achava que uma dor de estômago era só uma dor de estômago que ia passar, deitava e pronto. Com gases, né? Com gases, hoje em dia vai para o pronto-socorro falando, olha, eu li que a dor de estômago pode ser um infarto. E às vezes né? Uma dor no braço. Uma dor no braço, uma dor na mandíbula. Do infarto da forma mais técnica. Oi? A descrição do infarto da forma mais técnica. Assim, o que é um infarto? O infarto é uma isquemia do músculo cardíaco, tá? Uma isquemia. Então, vamos lá. Os vasos do coração, eles irrigam o coração, certo? E aí o vaso, o que acontece? Ele pode fechar. Geralmente por um trombo, ou porque tem placa de gordura, tá? E aí não chega o sangue na musculatura. E isquemia. Ele para de circular o sangue. E aí morre aquele músculo. Isso é o infarto. Então, mas você acredita que hoje a gente tem mais casos do que antes, ou isso não é verdadeiro? Eu não consigo te falar que tem mais casos, eu acho que aparecem mais. Os pacientes chegam mais para ser avaliados, tá? Mas, por exemplo, o número de infartos que a gente está tendo hoje é maior ou menor em termos estatísticos? Você tem esse conhecimento? Não. Não tem uma estatística
próxima disso? Porque hoje se fala tanta coisa, né? Depois que a gente passou pela pandemia da Covid, pandemia, né? Sim. Parece que a vacina, por exemplo, você foi contra, a favor? Eu fui a favor, eu trabalhei... E continua a favor. Continua a favor. Eu sou a favor de todas as vacinas, na verdade. Mas assim, a vacina, eu trabalhei na porta, na pandemia, no hospital, eu vi muita gente morrer no começo, muita gente morrer. E eu vi muita gente ser salva depois da vacina. E assim, casos que antes chegavam muito graves para você, depois da vacina eles não chegavam tão graves. A repercussão era bem diferente. Mas você acha que existem sequelas pós-vacina? Muitas sequelas. Tanto cardíaca, deu muita miocardite, deu bloqueios, deu várias sequelas cardíacas, mas tem trombose pulmonar que dá problema cardíaco também, teve várias pequenas tromboses cerebrais que... Então são essas contraindicações um pouco das vacinas. Mas o que, na verdade, assim, não a vacina causava os trombos, né? O estado inflamatório do vírus causa o trombo, né? Então, o quadro do paciente causa o trombo e não a vacina. Então, assim, eu não vi muitas sequelas de vacina, não. Eu vi muitas sequelas do Covid. A gente está vivendo também uma época que também eu fico parecendo aquele cara que fica fazendo paralelos entre o que foi e o que será, né? A gente que é um pouco mais experiente do ponto de vista de ter vivido mais primaveras, a gente fica pensando, mas parece que eu não via falar tanto, por exemplo, de casos de febre amarela, que a gente vai falar agora, de chikungunya, né, de dengue, e agora parece que assim, alguma pessoa está com dengue, ou já teve, ou vai ter, ou está com chikungunya, como é que é isso, o cenário? Os quadros virais, eles são cíclicos, né? Então, ele tem uma fase que ele aumenta muito, aí passa uns anos sem ter, aí volta a ter. Aconteceu isso com o H1N1, teve uma fase, aí eu nem era formada, mas teve uma fase de alta, né? Teve um pico, aí melhorou, daí não se falava mais de H1N1, todo mundo fazia vacina, tudo, e aí voltou a ter lá um pouco depois do boom do Covid, teve outro ciclo da H1N1, né? A febre amarela, ela teve um boom lá em 2016, 2017, muito grande, aí teve um menor, e agora está voltando a ser falado, né? Então, assim, elas são cíclicas. Os quadros virais, eles são cíclicos. Então, assim, quando você fala que são cíclicos, significa claramente que eles vão passar. Eles passam. Eles passam porque é uma questão de imunidade. Se eu pego, eu fico imune por um tempo. Até aquele vírus se modificar novamente, eu tô imune. Então, as pessoas, elas pegam muito, ficam imunes e aquilo passa. Então, vai ter um tempo que elas vão ter uma imunidade. E aí, quando essa imunidade, ela muda, ou o vírus, ele se transforma, porque o vírus, ele se transforma, aí essa imunidade já não é tão suficiente, pega de novo. E aí volta aquele boom novamente. E se eu estiver errado, você me corrija, por favor, mas, por exemplo, a gente fala de chikungunya, fala de dengue, fala de febre amarela, e a gente fica pensando assim, como é que eu me previno desses tipos de quadros? Certo. Então, cada um de um jeito, mas a chikungunya, a dengue, a febre amarela, de uma forma. Por quê? Porque esses três, necessariamente, a zika também, eles são transmitidos por mosquitos, né? Então, qual é a melhor forma de a gente se matando o mosquito? Também. Não deixando eles nascerem, né? Eliminando as larvas. Exato. Não deixando o potinho de água lá, né? Evitando que eles nasçam. Aí, repelente, tá? Passar o repelente, que não é muito hábito, né? Mas precisa ser, principalmente nessa época. Você levanta de manhã, você que está nos assistindo, ao invés de você jogar o desodorante, você pega o repelente. As duas coisas. Para passar as duas coisas. Não necessariamente nos mesmos locais. Exato. Assim, né? Mas as duas coisas. Os coleguinhas, eles vão ficar felizes com os desodorantes. Não morre com o cheiro do corpo. Né? Não. Com repelente. Morre então, assim, e repassar o repelente, né? Porque não é passar uma vez. Cada repelente, ele tem um tempo de duração no corpo, né? E tem o repelente para criança, tem o repelente para adulto, que dá para todo mundo, mas tem que passar repelente. Aí tem o mosqueteiro que coloca na janela da casa, né? O fechar
coisa simples, fechar a janela no final da tarde, que é onde o mosquito começa a entrar na casa, né? Então, são coisas assim que previnem. Por que você acha, doutora, que o governo não dá repelente? Se dá a vacina, não poderia dar o repelente também? Poderia. E por que não dá, na sua opinião? Porque não dá nem a vacina, às vezes. Exatamente. Não dá repelente, não dá vacina. Agora, quando a gente fala de vacina, hoje também, não sei se eu estou também correto nisso que eu vou dizer. A gente percebe que as pessoas estão meio assim com vacinas depois da Covid, sim, da vacina da Covid. A pessoa fala, não vou tomar essa vacina, não. Chegou uma época que as pessoas eram muito pró-vacina, né? Daí chegou também um grupo de pessoas que é contra, que falaram, não, que isso não é nada. Eu conheci algumas mães que não vacinavam os filhos de jeito nenhum. Mas, assim, a vacinação, ela é uma coisa muito bem estudada, né? Ela tem seus fundamentos. Eu entendo que causa uma insegurança, uma vacina que é feita muito rápido, num desespero. Mas, por exemplo, da febre amarela, a vacina já é uma coisa muito antiga, né? E é uma vacina muito bem consolidada e comprovadamente eficaz, né? Tem 95%, 99% de eficácia, né? Então, assim, toda vacina, ela é muito bem estudada. E quando você vacina alguém, você não vacina só essa pessoa. Tem o rebanho, porque essa pessoa, ela transmite. Então, se você vacina uma pessoa, as pessoas que estão ao redor, elas estão parcialmente protegidas. Porque se ela pegar, ela vai transmitir. Pelo mosquito, no caso do mosquito, a pessoa não transmite dela para outra. Mas se eu estou com dengue, ou febre amarela, ou chikungunya... O mosquito me pica. O mosquito me pica, ele fica contaminado, vai aí e te pica. Acabei de te passar, entendeu? Ah, não, eu sou vacinada. Não tenho. Mas um mosquito veio e me picou, chegou aí e te picou, não aconteceu nada, só a coceirinha local, sim, né? Sim. Então, assim, a vacinação é muito importante. Quando a gente fala de saúde também, hoje em dia se comenta muito sobre isso. Eu queria saber da sua opinião, você que é médica, tá aí na rede, né, da saúde. A gente fala que a saúde, como rede, ela não trata muito da saúde, ela trata da doença. Tipo assim, existe uma indústria, estou falando aquilo que a gente ouve comumente, existe uma indústria da saúde. Então você vai hoje no médico, o médico te indica o laboratório, que te indica a farmácia, que te indica... Então é uma rede, né? Isso, na sua concepção, existe? Como é que é? Na verdade, assim, a saúde, ela trata da doença porque a gente ainda não prioriza tanto a saúde preventiva. Exato. Quando a gente prioriza a prevenção, você começa a tratar a saúde, não a doença. Há alguns anos, desde que eu entrei na faculdade, eu vejo mais da prevenção do que eu via antes, né? Eu, pequena, não consigo lembrar de alguém falando como prevenir, né? Hoje em dia, eu já vejo muito mais. Em São Paulo mesmo, eu trabalhei um tempo na UBS, e aí eu não me recordo o nome, mas as pessoas que iam na casa, faziam as orientações. Agente de saúde. Isso, agente de saúde, desculpa, já tô... Não, os agentes de saúde, né, que são importantes. Eles iam na casa, eles fazem as orientações, eles orientam desde a telinha, muitas vezes, orientam a exames preventivos, a passar no médico, mesmo sem precisar pedir alguma coisa. Porque, né, às vezes você fala, eu vou no médico porque eu não tô bem. Não, eu vou no médico para ver se eu preciso fazer alguma coisa diferente, para ver como me comportar, para ver se eu vou precisar fazer um exame ou não, para ver se eu preciso ajustar uma vitamina ou não, né? Então, assim, as pessoas começaram a ir no médico para fazer o check-up, né? Que antes eu só ia no médico quando eu estava doente. Eu queria falar agora com você de um doutor que eu conheço muito, as pessoas falam muito dele, um doutor que eu conheço bastante, que chama Dr. Google. Sim, ele é ótimo. Ele é ótimo, né? Ele indica muita coisa, ele fala tudo. Hoje, quando você... Não sei como é que é a experiência, não sei como é que é a experiência do médico, mas eu fico pensando, e já ouvi comentários, a pessoa vai consultar com o médico, ela já chega assim e fala assim, não, mas não é bem assim, do jeito que o senhor está falando, não.
é uma parte complicada. Da mesma forma que ele te orienta a ir para o hospital, sim, né? E que antes as pessoas não iam, como a gente falou anteriormente, o paciente ele já chega com um diagnóstico confirmado e a maioria das vezes não é o diagnóstico correto, né? Ele chega, e muitas vezes ele chega muito mais ansioso, porque ele olha o mesmo sintoma, o paciente pode não ter nada ou ter um câncer terminal, exato, né? E aí o paciente chega para você e fala assim, tá, eu vou morrer? E muitas vezes não é nada, são coisas simples. Então, o Dr. Google, ele te manda para o hospital, mas com muitas incertezas, né? Agora, além do Google, tem o IA, né? O ChatGPT. A inteligência artificial, né? Sim. Eu já tive alguns casos de paciente, mas o doutor IA falou outra coisa. Falou, mas é o médico, né? Então, assim, a gente estuda, tudo que a gente estuda não é à toa, porque cada detalhe faz diferença. O exame físico faz diferença, não é só o que você fala, é como você fala, é quais detalhes você dá. E o exame físico é extremamente importante. Vou fazer uma pergunta que eu tenho certeza que você que está me assistindo, me ouvindo aí e tal, iria fazer. Que é uma pergunta que faz tempo que eu tenho a vontade de fazer para um médico. E agora é agora. Agora é a hora. Bora Marca aí. Vamos falar do horário médico, né? Quando você que vai para então, consulta médica marcada, você tem lá 10 horas da manhã, está lá a consulta. Aí você chega lá, o médico vai te atender meio-dia. Por que acontece isso, doutora? Geralmente, em defesa do médico. Em defesa do médico. Depende do lugar que você está, tá? Se for num consultório médico, é que assim, cada paciente é um paciente. Então, tem um paciente que vai chegar e a consulta vai ser muito rápida, porque é um problema mais simples de resolver, ou são exames mais básicos, ou mesmo, nem é isso, às vezes ele só quer conversar. Mas tem pacientes que eles precisam de uma atenção a mais, precisam de um exame físico mais detalhado, precisa que você puxe um histórico, né? Porque tem um paciente que tem um histórico de nunca tive doença nenhuma, nunca fiz nenhuma cirurgia, não tenho alergias e não tomo medicações. E tem um paciente que chega com você com uma lista de 20 medicamentos, algumas restrições, algumas cirurgias. Então, como que você vai lidar com duas pessoas no mesmo tempo? Não existe. Então, assim, talvez, se for num consultório, algum mau planejamento de horário, pode ser, né? Se ele colocou meia hora ali para cada paciente, às vezes ele passou para 1 hora para um paciente e você isso está quase dizendo que é um problema insolucionável num certo ponto, porque como é que a gente pode resolver essa situação? Eu concordo com você, tem pacientes e pacientes. Né? Quando é consultório, é mais fácil de resolver quando você espaça o tempo, né? Sim. Mas assim, a agenda a gente tenta manter o mais certinho, como qualquer outro consultório, seja de dentista, seja esteta, seja vamos lá, meia hora para cada paciente, 1 hora para cada paciente, dependendo da especialidade, né? Então, no consultório você pode espaçar. Se você vê que o seu horário não está sendo suficiente, você começa a espaçar. Mas aí, se for num pronto-socorro mesmo, que as pessoas chegam, elas chegam e as ordens, elas não são só de chegada, são de prioridade, são de gravidade. Então, às vezes, uma passa na frente da outra. Você é médica, como é que chama? Urgentista? Não peguei. Emergencista. Não tem urgentista não, viu, gente? Mas por uma questão de urgência, eu tive que recorrer a essa palavra. Então, tá ótimo. Emergencista. O que é uma médica emergencista? É um médico que trabalha no setor de pronto-socorro, tá? De urgência e emergência. O pronto-socorro não é o lugar que você vai com um quadro de dor há 2 meses, tá? Não deveria. Não deveria. É onde chega, mas não deveria, né? O pronto-socorro é urgência e emergência. O que é urgência e emergência? É tudo aquilo que causa dano, é tudo aquilo que te coloca em risco a vida, tudo que pode te tirar a vida, tá? A urgência pode te tirar a vida não tão rápido, a emergência tira a tua vida em segundos, em minutos. Isso seria o setor de urgência e emergência. Entendi. Então, assim, se eu também estiver equivocado, a pessoa, o médico que trabalha nesse setor, que é uma emergencista, ela tem que ter, ou o médico tem, ou a médica tem que ter, um conhecimento muito amplo de medicina para poder
descobrir que naquele momento, se eu não fizer tal coisa, a pessoa morre. Sim, sim. O médico emergencista, ele sempre vai olhar o pior que pode acontecer. E a nossa função é excluir o pior que pode acontecer. Então, você chega num quadro para mim com uma queixa. Qual a pior coisa que pode estar relacionada a essa queixa? Um infarto? Um AVC? É isso que eu tenho que excluir. Então, eu tenho que excluir. Nem sempre no pronto-socorro, no setor de urgência e emergência, eu tenho que te dar um diagnóstico. Eu tenho que excluir que você esteja num quadro grave, tá? E se estiver, eu tenho que cuidar dele. E no caso, por exemplo, que tem coisas que parece que não sei, né, não são tão visíveis às vezes. A questão de hemorragias, eu já vi gente falando assim, não, morreu depois de um tempo que teve uma hemorragia e não foi detectada essa hemorragia numa emergência. Como é que é isso? É difícil detectar uma hemorragia? Não, assim, depende. Geralmente, hemorragias muito exuberantes, elas vão sair por algum lugar, tá? Entendi. Seja vomitando, seja defecando, seja urinando, seja... se for intraabdominal, vai ter uma distensão. Então, por isso que eu falei, o exame físico, ele é muito importante. Não tem como, assim, tá sangrando e não tem nada aparente. É muito difícil isso acontecer. Às vezes tá tendo algum sangramento oculto, mas não tão exacerbado assim. É muito mais complexo do que chegou a uma hemorragia e ninguém viu. Entendi. Agora, também voltando a falar com esse setor, porque é difícil você ter um contato, pelo menos quase nunca tive, eu não sei se você que está nos assistindo aí teve esse contato com uma médica emergencista, que é uma coisa diferenciada, né? Aí, assim, eu fico pensando, por exemplo, além desse conhecimento que a pessoa tem que ter, ela tem que ter um plus a mais, que na minha concepção como é que é a questão do exame? Porque na hora ali, não dá para você fazer, não faz um exame de raio-x do tórax para saber se... Como é que é a questão do exame que um emergencista pode ter ou não? Na verdade, eu faço o exame que eu achar pertinente naquele caso. Exames laboratoriais ou de imagem, geralmente são disponíveis. Na hora que você está atendendo. Na hora que você está atendendo. Tá. Todo exame, ele leva um tempo para ficar pronto, tá? Mas por isso, do exame físico. O exame de imagem, o exame laboratorial, ele é complementar. Ele não é o diagnóstico. O que faz a primeira avaliação é o médico. Ele vai lá, ele pergunta o que você tem, ou pergunta para o familiar, pergunta para o paciente, examina. O exame físico, ele é 99% do quadro do paciente. Então, assim, o exame laboratorial, ele é complementar. E você já tem uma suspeita, e aí você faz o exame para complementar a sua suspeita, para poder dar um melhor desfecho para o quadro. Em relação a isso, você acha que a gente, ao longo do tempo, também mudou isso um pouco? Porque eu já vejo falar assim, que os médicos, de maneira geral, que é uma crítica que se faz, eles não colocam a mão mais em você. Né? Tem até uma piadinha, eu não sei se eu vou me permitir contar aqui, a piadinha é o seguinte, diz que o cara diz que Jesus voltou à Terra e estava atendendo as pessoas lá, curando as pessoas. E aí o cara foi lá, teve uma experiência com Jesus e voltou, e o cara falou, e aí, como é que foi lá? Ele falou, não, é igual a todo mundo, ele nem me colocou a mão. Então, o médico mudou um pouquinho essa característica, ou seja, perdeu-se esse contato físico. Talvez um pouco, mas por quê? O paciente, ele já chega assim, doutora, me pede um raio-x? Ele já solicita. E assim, muitas vezes eu falo, não. Eu sou a médica chata. Eu sou a médica que... até meu cunhado brinca comigo, não, porque você falam não quando a gente pede alguma coisa. Eu falo não porque naquele momento não é necessário. Eu vou falar assim na hora que é necessário. Então, assim, o paciente já chega assim, eu vi que eu posso ter uma pneumonia, então eu quero um raio-x. Assim, eu nem examinei. Então, tem hora que isso vai fadigando, né? Pensa num pronto-socorro, que você atendeu 50 pessoas numa correria, tentando dar o melhor de você, e aí você tem que parar para o paciente falar assim, não, eu vou te examinar. Eu preciso te examinar. Dele, não, mas eu quero um raio-x. Eu falo, não vai fazer o raio-x, por quê? Porque eu vou levantar agora, vou te examinar, vou te auscultar. Se tiver um estertor, um sibilo, que são alterações que você tem na ausculta respiratória, aí vale a pena, aí você tem que tirar toda a história. Chega uma hora que você fadiga. Porque, assim, são tantas pessoas que só querem aquele exame,
que estão nem aí para sua opinião. Estão nem aí para o exame mesmo, para o que o médico fala. Ele quer o exame. Isso é o dia inteiro. Isso é muito cansativo. Imagina. Por falar em cansativo e vida de médico, eu vou confessar para você uma coisa, você também que está me assistindo aí. Você sabe que eu era para ser médico, né? E isso foi um diagnóstico da minha família quando viu minha letra. Falaram assim, esse cara tem letra de médico. Não deu certo, como ser jornalista, né? É letra de médico. Por que essa história da letra do médico? Quando você vai pegar não sei se é o teu caso. Que deve ter meu caso, infelizmente. Você escreve lá e chega para decodificar lá. Então, eu tenho grandes problemas, porque às vezes eu não entendo a minha letra. Olha, você já tentou escrever muito rápido o dia inteiro? Mas eu falo isso para as pessoas não acreditam. Eu falo, gente, eu penso razoavelmente rápido, fui ficando mais leve ao longo do tempo. Mas eu escrevo da maneira com que eu penso, então não consigo fazer uma letrinha bonitinha. Imagina, é igual você está no atendimento médico, você tem que estar conversando com o paciente, escrevendo, e isso tem que... Se você demorar mais, o próximo paciente está muito bravo, daí vai reclamar do tempo de espera, né? Então, assim, pensa que você tem que escrever muito rápido. Quem escreve bonito é mais devagar. Sim, usualmente preocupa-se mais com isso. Eu fico pensando, um dia eu vou trazer um farmacêutico aqui, para como é que você fez um curso de decodificação dos hieróglifos? Eu também não sei, porque eu não consigo decifrar. Aliás, por falar em experiência, né? Estou falando assim, mas eu queria saber da sua experiência, por que você, por exemplo, talvez seja um caso de muita gente, resolveu ser médica? Olha, o meu caso foi muito simples, porque eu tinha minha avó e eu sempre acompanhava minha avó no médico. E eu falava para ela que eu ia virar médica porque eu queria que ela durasse 200 anos. Que eu ia inventar um remédio, que eu ia cuidar dela para ela criar uma vida muito boa e durar 200 anos. E aí... Você sabe o que você está falando, eu estou emocionado, né? Porque eu sou eu choro fácil, né? E eu estou pensando na sua avó, na relação que você tem com a sua avó, que teve, né? Eu tive. Um ano antes, quando a minha avó faleceu, eu decidi mudar para São Paulo, que eu sou do interior, né? Eu decidi mudar para São Paulo, porque eu não conseguia mais ficar sem ela. Sim. Porque ela tinha me prometido que ia durar os 200 anos e não durou. E aí eu fui estudar, mas porque quando a gente tá na casa dos pais, tem a parte do conforto, né? E aí quando você sai e enfrenta a vida, você já não tem mais o que fazer, não dá pra você fugir. Você tem que estudar, porque você tem que ir lá. Sim. E aí eu comecei a fazer o cursinho em São Paulo. E nesse ano, fazendo o cursinho, eu no final do ano eu engravidei e passei na faculdade, né? Daí eu falo muitas mudanças, muitas mudanças. E nisso eu sonhei com ela, mas... Sim, como é que chamava sua avó? Maria. Olha que nome bonito, né? Maria. Sim. E aí... E ela faleceu com quantos anos? Ela tinha 85. E aí eu falo que a minha filha mais velha é o meu presentinho dela, né? Daí, mais ainda, que você vê o quanto eu fui vendo o quanto eu precisava estudar para cuidar das pessoas, já que eu não podia cuidar da minha, eu não queria que ninguém mais passasse o que eu passei, porque foi uma dor muito grande. Desculpe, mas assim, tem horas que você, porque com esse lance da sua avó, que determinou um pouco a sua carreira, né? Tem horas que você olha para as pessoas e pode pensar assim, pô, aquela pessoa poderia ser a minha avó, Maria. Todos os dias. Todos os dias. Cada paciente meu, eu olho como se pudesse ser ela, ou a minha mãe, ou a minha filha, porque a medicina é isso. A primeira coisa é a empatia, é o amor, né? Então, assim, o paciente é o amor de alguém. Ele sempre vai ser o amor de alguém. E eu não quero que as pessoas passem o que eu passei. Então, eu luto o máximo que eu posso para salvar cada paciente. O quanto dá para salvar. Porque também não dá pra gente judiar, né? Então, assim, eu olho todos os dias pro paciente e penso e sinto. Às vezes eu sinto o cheiro, às vezes é um jeitinho. A gente sempre olha para alguém e fala assim, nossa, tem um jeitinho de alguma coisa. Então, assim, sempre tem uma característica que te lembre, uma fala que te lembre. E é muito gratificante quando você
consegue tirar a dor de alguém, consegue salvar alguém e falar, poxa, acho que eu tô no lugar certo mesmo, deu certo. Você acha que uma pessoa que chora pode ficar desidratada? Não, mas tem água. Tem água. Aliás, uma coisa muito legal que você está falando aí, a gente percebe que às vezes a gente, né, o pré-julgamento que às vezes as pessoas têm do médico, e de maneira geral, e até generaliza Sim. isso, é que o médico, ao longo do tempo, ele vai se tornando insensível, que ele perde a sensibilidade, que ele começa a tratar todo mundo como, né, o próximo, né, que a gente fala, quem é o próximo, né? E não é tão próximo das pessoas, né? Assim, eu já tive essa sensação, tá? E é uma sensação que eu prometi não ser, tá? Foi uma das coisas que eu coloquei para mim, que eu não ia perder isso, tá? Mas sim, primeiro porque você não pode se abalar tanto, porque senão você não vive. Se todo paciente você se envolve, você não vive, porque dói. E dói, tá? Eu já cheguei 1000 vezes chorando na minha casa. Não, imagina. E você tem um marido que é médico, né? Tenho, e também já chorou muitas vezes. Vocês choraram juntos, né? Já. Então, assim, você não pode, mas isso não te deixa insensível. E outra, você precisa mostrar confiança muitas vezes. Então, as pessoas não aceitam muito bem um médico triste, né? Não aceitam um médico vulnerável. Então, você não pode nem se mostrar vulnerável muitas vezes, tá? E outras coisas, a gente começa a ver coisas que dá importância para a coisa certa. Às vezes o seu medo é de uma coisa que eu sei que não requer medo. Então, às vezes vai soar como uma falta de preocupação ou como um descaso, mas na verdade é só porque eu tô tão acostumada com isso e eu sei o quanto isso não vai te causar dano, que para mim às vezes passa desapercebido, que não é uma coisa. Mas se for algo grave, com certeza, independente do médico, ele vai olhar de outra forma. Você é a favor ou contra, não sei, da eutanásia? Olha, bem polêmico, bem complicado. Então, a gente não tá no lugar daquela pessoa que tá sofrendo tanto com uma limitação tão absurda. Eu acho que eu acabo sendo a favor quando a gente se põe no lugar, né? Você tá lá consciente num corpo que você não faz nada com ele. Imagina só, você tá deitado na sua cama, consciente e orientado e não conseguir levantar um dedo, não conseguir se mexer, ser totalmente dependente. Talvez, tem pessoas que elas suportem, mas talvez outras, aquela dor de não conseguir se expressar, não conseguir se mexer, de ser totalmente dependente, deve ser bem complicado. Então, é complicado julgar. Porque às vezes a gente é um pouco egoísta, né? Enquanto tem uma pessoa ali que ela está com o corpo físico presente, é muito próximo de você quer que ela continue presente, né? Sim. E às vezes o estágio que ela está, na saúde dela, da maneira com que ele está, vamos dizer, é claro que é o pior, mas é o melhor que pode acontecer para ela. É, né? a morte. É a morte. E são, muitas vezes, o cuidado paliativo é muito disso, tá? É o paciente que chega um momento que você olha e fala assim, deixa o corpo. Se o corpo responder, ok, mas vamos fazer medidas para ele não sofrer, tá? O importante é não deixar o paciente sofrer. Chega uma hora que a medicina, ela já não serve para muita coisa, né? É o carinho, é a empatia, é o cuidado, né? É o primeiro... A máxima da medicina é, primeiro, não fazer o mal, tá? E você postergar a vida de alguém num sofrimento intenso, às vezes é você fazer o mal, né? Então, assim, acredito que nisso a eutanásia talvez seja positivo. Bem, a gente falou muito sobre saúde e falamos muito sobre a sensibilidade médica, falamos muita coisa aqui que eu tenho a impressão que a gente mostrou um outro lado da medicina, né? E uma pessoa que veio trazer para a gente aqui vida, né? Essa preocupação do médico que está lá em Hipócrates, né?
que eu acho que está lá, juramento de Hipócrates, né? Sim, sim. Deve estar lá, eu não sei muito bem o juramento, mas deve falar um pouco disso, nesse cuidado. Fala de tudo. Você sabe o juramento de Hipócrates, alguma coisinha que você se lembra da faculdade? Nossa. Você é muito assim. Já faz um tempinho. Mas você segue o juramento de Hipócrates. Sigo. O primeiro, não fazer o mal, já estabeleceu. É muito, né? Mas assim, falar super sincero, eu tenho que parar para lembrar. E agora, de rápido, assim, não consigo. Eu podia fazer um elogio a você? Claro. Obrigada. Você é bárbara. Muito obrigada. Obrigado, viu, Bárbara? Obrigada. Muito obrigada por ter essa noite maravilhosa. Muito obrigado. Obrigado a você, mas a gente segue aí, ó. Vai acessando o nosso canal aí, que a gente tem papos como esse sempre, e a gente espera sempre contar contigo aqui no Viver Minas.